Olá amigos do Simples, como prometido, vamos estudar um pouquinho hoje sobre o medo, vamos desenvolver essa temática desde a sua raiz, desde a sua origem, passando pelos seus aspectos estruturais, onde ela se desenvolve, onde isso acontece, trabalhar as causas, os fenômenos, aquilo que está por trás do aspecto chamado de medo, aquilo que as pessoas inventam, aquilo que flui dentro dos comportamentos sociais chamado de medo. Vamos trabalhar como ele se estrutura, como ele acontece, como ele se firma, como ele se propaga e como se trata este medo. Quando o medo atrapalha as vidas das pessoas, as relações, as interações sociais, quando o medo é um problema para as pessoas no contexto geral, no contexto amplo. Fica ligado porque o tema é muito bom. Bom seria falar de forma a diminuir a sua importância. Ele é excepcional, imprescindível para você. Prepara para crescer, vem com Simples. Antes de mais nada, vamos entender o que é que vem a ser este medo. De onde ele veio, quais são as suas origens, qual a razão de ele existir, como ele se estrutura, tá bom? O medo foi algo muito solicitado, pessoas que sofrem por conta do medo, medo de tentar, medo de prosseguir, medo de reerguer-se, medo de cair, medo de pensar, medo de fazer, medo de ousar. De onde é que veio este medo? Então vamos trabalhar exatamente o entendimento sobre estas questões. Porém, no entanto, o fato de você ter conhecimento sobre o medo, agregar informações, intelectividade, isso não vai resolver o teu problema, tá? Não vai servir como um aspecto psicoterapêutico ou terapêutico em si. É necessário você fazer bom uso das informações que eu vou te dar. Por isso, eu vou falar algo muito interessante. Vou falar sobre o chá, tá bom? Se liga aí, copia. Deixa rolar. Vamos falar, como sugerido, sobre o medo. Então, eu deixei de vermelho para destacar, porque essa cor é a cor da paixão, a cor da guerra, a cor da luta, que chama a atenção, tá bom? Para deixar gravado no teu entendimento. A letra é feia, mas considera. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o chá. Antes de introduzir, propriamente dito, a temática acerca do medo. Por que o chá? Chá faz bem para a saúde, né? De posse desse chá, você será bem sucedido, eu tenho certeza disso. Então copia, preste atenção, se você puder pegar material para anotação, sugiro que faça bom uso. Conhecimento é o primeiro ponto. Habilidade e ação. Vou botar atitude, tá bom também? Atitude. Por que é que eu vou fazer e trazer esses aspectos primeiramente, senhores? Porque é o seguinte, não é o fato de eu agregar conhecimento sobre bondade que vai me fazer uma pessoa boa. Não é o fato de eu agregar conhecimentos acerca do amor que vai me fazer uma pessoa que ama de verdade. Não é o fato também de agregar conhecimentos acerca de estratégias relacionadas à violência que me fará um homem violento, tá bom? Então por que eu coloquei esses três aspectos aqui? Conhecimento, habilidade, ação, atitude. Para você entender e lidar bem com o medo, é importante, nesse primeiro momento que eu vou fazer com você, te proporcionar o conhecimento. Tá bom? Eu vou pular porque o conhecimento ele vai fluir e vai acontecer naturalmente, como canta a banda Revelação. Deixa acontecer naturalmente. É exatamente isso. Agora vamos trabalhar exatamente o aspecto da habilidade. O que é que você vai fazer com esse conhecimento? O que é que ele vai proporcionar a você de instrumentalidade, de ferramentas para poder lidar com essas questões relacionadas ao medo e tudo aquilo que o medo implica na sua vida, tá bom? Então, de trás para frente, agora, esse chá, vamos falar da ação e da atitude. Por quê? Quando você tiver de posse desse conhecimento acerca do medo, você vai precisar trabalhar as suas questões. Eu vou te levar no decorrer dessas aulas, que serão várias, de caráter muito importante, complementares, tá? Somar-se-ão umas às outras. Se você perder uma, se você perder essa base, provavelmente você vai ter dificuldade de lidar com todo o contexto, com toda a complexidade da temática e da atenção que ele requer, certo? Então sugiro você ver, rever uma, duas vezes, agregar aquilo que seja de importante para você, aquilo que soma valor para a sua vida, para os seus aspectos, para os seus conceitos. Se você achar que não presta, não tem problema, é só ver e deixar para lá. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, simplesmente falando.
Tá? Então vamos lá, galera. Conhecer sobre o medo, de onde é que ele vem sobre o medo. Você tem problemas, certamente, relacionados com essa temática. O medo atrapalha você ou já atrapalhou em algum campo da sua vida. Tá? E interessante é que nós, seres humanos, costumamos dar nomes, eufemismo, por assim dizer, palavras diferentes para camuflar esse medo que a gente fala. Ah, eu não gosto, sei lá, será que não vai dar certo? Ah, eu não vou, e acaba se sabotando no emaranhado de questões que te atrapalha, em outras palavras, simplesmente de viver. Então, baseado nisso, e isso atendendo a solicitação dos meus amigos, dos meus seguidores, irei falar exatamente com todo carinho, da melhor forma possível, acerca dessa temática, dando o melhor de mim para você. E se você gostar, já digo que você dê um like, curte, marca um amigo, alguém que você acha que vai somar, que vai ajudar. Se inscreve no meu canal, tem 9 seguidores, viu? Faça sua parte que o simples faz a dele. Então vamos evoluir, vamos prosperar, vamos mergulhar fundo nesse oceano, nas profundezas do entendimento, da intelectualidade humana. Pegou um pouquinho, certo? Então quando você tiver o conhecimento, a ação acerca dessa temática, é importante você pôr em prática tudo que eu vou lhe dizer, porque só simplesmente o fato de conhecer não vai te ajudar bastante, tá bom? Não vai te ajudar muito, não vai surtir muito efeito. Caso você queira o efeito propriamente dito, é claro, também vai depender da variabilidade e do grau do teu medo, né? Del Galarrondo, por exemplo, ele fala em instâncias do medo propriamente dito relacionado à autopreservação e até o medo, o status de fobia que atrapalha a vida do indivíduo, existir a sua vida laboral, atrapalha nesse sentido, e a sua existência social, né? Emergindo na ansiedade. Inclusive, por falar de ansiedade, todos os transtornos relacionados com ansiedade, ele traz um pouquinho do medo como base. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer algo que eu vou chamar aqui de árvore do medo. De onde é que ele vem? Vamos explodir essa temática e vamos tentar ir mais fundo. Vamos lá. Então, a origem do medo. As teorias psiquiátricas ou psicológicas, elas usam palavras, expressões, explicações distintas, mas elas chegam ao mesmo local, à mesma conclusão. Dão nomes, nomenclaturas diferentes, mas para falar da mesma temática e chegar a uma conclusão semelhante. Vou provar para você, tá bom? Na psicologia comportamental, a análise do comportamento, ela fala que o medo ele é um comportamento aprendido, que ele não é um comportamento inato. A pessoa não nasce com medo, ela aprende a ter medo quando ela é exposta diante de um comportamento aversivo, e experimentos já foram feitos de acordo com aspectos pavloviano ou do behaviorismo. Eles expunham uma criança, uma figura e um som. E esse som a criança lidava normalmente, né? Esse é um experimento da psicologia comportamental. Quando esse som estrondava, bum, a criança se assustava e começava a chorar. E ela foi exposta a esse fenômeno várias vezes, de forma que quando a criança via apenas a figura, ela já estava condicionada. Existe um termo psicológico e técnico para isso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Quando a criança já estava, ela se condicionava e quando via a figura já ficava com medo por conta da expectativa daquele barulho que viriam em recorrência. E tem outros experimentos, né? Então, para a psicologia comportamental, dando só uma palhinha, ela não é minha área de estudo propriamente dito, mas por ser bacharel em psicologia, a gente estuda bastante e é muito interessante. Eu posso dialogar tranquilamente com ela, tá? Nada me empata de fazer uso desse conhecimento. Então, para a psicologia comportamental, inclusive ela tem uma técnica muito eficiente, muito eficaz, utilizada pela maioria dos psicólogos, chamada de dessensibilização sistemática. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto mais lá na frente, mas esta teoria fala que o medo não é algo que veio com você, é um comportamento aprendido, tá? Marca isso aí. Segundo lugar, aí eu vou entrar na minha área, que é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Ele vai falar de uma relação com os arquétipos. Não sei se você já ouviu essa palavra, sugiro você anotar, tá bom? Arquétipos. Talvez você não entenda muito, talvez nunca tenha ouvido essa palavra, arquétipos. Eu sei que ela não é tão fácil de compreender, mas o simples vai traduzir para você. Basicamente, arquétipos são padrões de comportamentos herdados de outras sociedades, de outras vidas, de outras civilizações. Basicamente, o arquétipo é como se fosse
uma forma, um padrão, né? Vou te dar um exemplo. Todas as sociedades do mundo, inclusive as indígenas, aquelas que convivem em localidades distantes, inacessíveis, via de regra, para a população, para a civilização, todos eles têm uma prática comum que se assemelha à prática do homem mais moderno, do homem contemporâneo, nos seus grandes centros urbanos, que é a prática de ter uma entidade superior que ele direciona a sua fé, que ele direciona as suas petições, suas súplicas, seus desejos, suas orientações, inclusive aspectos relacionados com a sua fantasia. A este indivíduo ele é chamado de Deus, arquétipo de Deus. Também, nas mesmas civilizações, existe acerca da figura sagrada, de amor, de acolhimento, chamada de mãe, arquétipo materno. Então, baseado nisso, alguns autores falam que o medo ele traz uma conjectura arquetípica, ou seja, ele apresenta uma forma. Aí o que acontece? Ele fala também, por exemplo, que o medo, em outras palavras, junto com a psicologia comportamental, que o medo ele também não é desse jeito. Agora, assim como a psicologia fala de um evento onde o indivíduo é exposto, daí ele aponta e surge o medo. Para Jung, o postulador dessa teoria, ele fala que o indivíduo ele nasce com a potencialidade para vir a desenvolver este medo. E o que é que vai caracterizar se esse medo vai vir ou não? O contexto das suas experiências, tá bom? Experiências. E essas experiências, por sua vez, traumática, ela também vai resultar o medo. Calma, calma, calma. Eu sei que você pode estar aí começando a se tocar. Ah, agora eu me toquei. Agora eu me entendi da raiz do medo. Não, isso não é a raiz. Ela é antes da raiz, cara. É interessante, né? A psicologia analítica junguiana é foda. Desculpem as demais, né? Então, aqui não é a raiz do medo. Ela é antes da raiz. Medo. Tá aqui a estrutura da raiz. Digamos que aqui seja o terreno, o subsolo, que é umas pedrinhas. Aqui é uma minhoquinha, né? Não ri não, minha galera. Aqui é a raiz. Aqui é um tatuzinho. E aqui é o buraco que o tatu vai sair. Beleza. Certo. Aí aqui tem uma plantinha, as vegetaçõezinhas. Aí aqui tá a árvore. Árvore do medo. Preste atenção. Árvore do medo. Vamos fazer aqui essa estrutura. Então vamos evoluir, gente, para falar acerca do medo. Eu falei de um período pré-raiz. Por que eu falei isso? E dei ênfase a este aspecto. Uma vez o medo instituído, uma vez ele estabelecido, ele tem seu aspecto de importância, por incrível que pareça. Observando os tratados psiquiátricos a partir de Del Galarrondo, ele fala um termo muito interessante, em 6 camadas. Ele divide o medo, eu vou falar da primeira e da sexta, tá? Algo relacionado à prudência. E o último, terror. O que acontece nesse meio aqui são questões intermediárias, tá? Questões intermediárias. Veja bem. Quando o seu medo, a sua existência, quando os seus comportamentos eles estão próximos dos aspectos relacionados ao terror, quando você pensa em sair de casa, quando você pensa que vai pegar um avião, quando você pensa que vai pegar um elevador, quando você pensa que vai estar em um centro fechado, você pode estar desenvolvendo algo relacionado com a agorafobia, tá bom? Então, isso aqui vai atrapalhar teus comportamentos e vai atrapalhar a tua existência, a tua vida em sociedade. E quando você está próximo desse daqui, da prudência, esse medo ele é importante, até positivo, porque ele vincula a questões relacionadas à sobrevivência, à preservação da imagem. E é interessante que quando você está com medo, ele desencadeia no seu organismo uma série de hormônios como a adrenalina, que é o hormônio do prazer, da satisfação também, e também o cortisol, que o cortisol ele é importante, mas eu falei em outro momento, acredito eu na live, que o cortisol se submete a situações estressoras.
por uma quantidade de tempo elevado e uma intensidade grande de estresse, ele pode vir a ser prejudicial. Mas em uma quantidade ínfima e tranquila, ela pode ser importante, tá bom? Então preste atenção que agora eu vou começar a evoluir. Eu não cheguei ainda nem na raiz do medo. Por quê? Quando o medo está estabelecido, antes dessa circunstância, ele vai sustentar os seus comportamentos. É aqui que você vai ser alimentado. E quando formos falar acerca do tratamento ou de hipóteses relacionadas ao tratamento do medo, vamos exatamente mirar aqui na raiz. Por que eu fiz uma árvore que eu acho muito interessante? Porque o medo ele tem sustentação. A raiz vem para o caule e, consequentemente, o medo vai apresentar frutos. E via de regra, senhores, digo para você, os frutos não são bons. São frutos amargos. Mas é aquele amargo que gera desprazer, que atrapalha, que não constrói, que não vale a pena ter, tá bom? Então, fica ligado, segue com o simples. Do que as pessoas têm medo? Medo de interagir com outras pessoas, medo de sair de casa, medo de comer manga com... O pessoal fala manga com... Não, manga, aquela manga que faz mal, manga com leite. As pessoas têm medo de comer manga com leite, por incrível que pareça, né? Conhecimentos herdados aí dos ancestrais interioranos, né? As pessoas têm medo de comer camarão, as pessoas têm medo de nadar, as pessoas têm medo do bicho papão, as pessoas têm medo da velhinha do banheiro. As pessoas usam medo como mecanismo, inclusive, de poder. E já dizia Jung que onde impera o poder ou a briga pelo poder, o amor cai fora. Já te dou uma dica, meu chapa, minha amiga, meu amigo, como diz o bispo. Não use poder ou mecanismo de poder para querer se fundamentar nas tuas relações. As relações amorosas não existe espaço para isso. O ideal é o amor, o ideal é o autoconhecimento, o ideal é a cumplicidade entre as partes, tá bom? Ambos tentando trabalhar suas questões para fazer a relação dar certo. Então algumas pessoas, por traumas nos seus relacionamentos, têm medo de prosseguir, tem medo de se relacionar com outra pessoa, tem medo porque as suas relações afetivas ou os exemplos de relações afetivas que você conhece não foram boas, não são exemplos a serem seguidos, que colocaram por terra ou que naufragaram, fizeram naufragar aquele sonho acerca do amor. Mas eu quero dizer para você que o amor existe, ele é real. Na minha concepção, simplesmente falando, o amor é a própria materialização do divino. Então, quando você diz que o amor não existe, você está dizendo que Deus não existe, tá? Mas o amor é real, o amor existe. Talvez o seu não chegou, talvez o seu não deu certo, talvez você pisou na bola ou pisaram em você. Mas vamos trabalhar exatamente esse medo. Medo das relações, medo de acreditar, medo de ousar. Cara, o medo é um fenômeno tão foda que ele atrapalha, segundo Cássio Gracie, as capacidades de fluírem do indivíduo. Se eu sou um faixa branca e eu vou entrar no tatame, eu não sou faixa branca, já passei dessa fase, graças a Deus. Se um dia eu fui faixa branca, eu nem me lembro, né? Hoje eu sou faixa roxa com muito prazer e alegria, mas já fui faixa branca uma vez, brincadeiras à parte, né? Mas às vezes o indivíduo com medo, ele não põe para fora as suas potencialidades genuínas, ele trava, o medo sustenta, o medo prende o indivíduo, tá bom? Então, baseado nisso, gente, eu vou falar para você exatamente se desprender dessas amarras, conhecendo um pouquinho de onde esse medo veio. Lembra do chá que eu falei do conhecimento, da habilidade e da atitude? Ponto em prática, de forma até sistemática, se for o caso, para você lidar com esses medos. E se porventura o teu medo, como o Del Galarrundo falou, está no último estágio do terror, então sugiro a você buscar uma psicoterapia. Ela vai te ajudar muito, ela é muito eficiente e funciona. Provavelmente, se você está nesse estágio aqui, com medo de sair de casa, com medo de gato, com medo de passar por um bocado de coisa, aqueles medos mais estranhos que possa ser, provavelmente serão ministradas algumas medicações para te ajudar a vir ao teu estado funcional. Mas se não for o caso, com autoconhecimento e uma busca psicoterapêutica, vai te ajudar pra caramba, tá bom? Então o medo, senhores, ele pode e certamente ele é explorado como um mecanismo de dominação. Exatamente, pessoas usam medo, alguns líderes, né, se é que pode ser chamado de líder, ele usa o medo como um gatilho para fazer com que o indivíduo produza aquilo que ele tem que produzir.
Alguns indivíduos, nos seus relacionamentos afetivos, usam o medo como um instrumento de ameaça para dominar o seu cônjuge, o seu parceiro, medo de levá-lo à decadência financeira, à decadência social, à decadência relacional. E alguns líderes religiosos também usam medo para dizer, se você não for para a vigília, se você não der o dízimo, se você não for para a oração, o inferno te espera. Aí viram dono do inferno, né? Vão lá no cartório, não sei de onde, registro de imóveis, barra carimbando como proprietário do inferno para dar para o inferno para os outros. Né? Não vou entrar no mérito teológico da questão, mas isso é verdade, tá? Eu já vi, inclusive, o que eu chamo de macumba gospel. Se você não fizer isso, eu vou botar seu nome na oração e a mão do Senhor vai vir sobre você. Cuidado com isso, tá? Se você usa isso aí, tenha cuidado, aprenda um pouquinho o que você está falando, porque isso é muito interessante. Mas o medo também, ele é um instrumento usado como mecanismo de poder. E Jung fala que onde tem medo, o amor, ele não é bem trabalhado. E a própria Bíblia Sagrada fala que o amor lança fora o medo, tá bom? Então vamos lá, galera, o medo. Vamos explodir essa árvore, vamos evoluir agora. Se você entendeu até aqui, eu estou muito satisfeito. Mas aqui não é nem o começo, tá? Vamos crescer.